Olá, Fernando. Monja, boa Tracideleste. noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo bom? Como você Tudo bem. está? Como está fluindo? Eu Tá- tô bem melhor, viu, Monja? Ai, que bom. Tá Bem melhor. meditando? Todos os dias com você, Incrível. ainda mais alguns momentos, né? O que se E trata é de manter a nossa mente na direção correta. Então, a meditação é somente para dar uma marca na nossa experiência para que a nossa mente fique bem orientada, para que a gente não se distraia tanto, porque senão a gente fica preso dentro da vida comum e aí não tem nenhuma satisfação verdadeira e só tem aflição e confusão. Então, a direção correta é a paz interior, é o soltar a importância que damos a tudo, tanto pensamentos como circunstâncias. É aprender a viver mais leve, não com tanta solidez, tão denso, tão pesado, é, com tanta realidade, né? Deixar as coisas mais soltas, não se sofre muito, porque continuamente surgem pensamentos escurecidos de medo, de insegurança, e se a gente fica dando realidade, a gente se bloqueia, ou seja, é impossível ser feliz. E esses pensamentos, tipo assim, 98% não acontecem. São pensamentos que geramos, mas não são verdadeiros, não são reais, são especulativos. E é essa tendência que temos a ficar especulando no negativo, sempre projetando o acidente, o problema, o não vai dar certo, eu não posso. E aí a gente fica muito frágil, a gente perde força. E aí até aquilo que é muito fácil se torna muito difícil, porque estamos enfraquecidos por toda essa mente confusa. Então a meditação diária, ela é a base para que a gente mantenha a nossa mente numa direção segura. E assim, meu conselho é se envolva no Dharma tudo o que você puder. É um mantra a ouvir, é um texto para ler, ou seja, tem muitas frases, né, que são muito de impacto e muito boas, e a gente ouve essas frases e nos lembra, reposiciona a nossa consciência nesse estado mais aberto e mais leve. Então, tudo que você puder para estar te lembrando a direção correta que devemos orientar nossa mente, e a direção correta é transcendência, ou seja, não ficar preso a essa sensorialidade, essa materialidade. Somente a gente pensar que existem outras dimensões e que estamos conectados, recebendo influência espiritual dessas outras dimensões, isso já muda muito a forma da gente estar. E se a gente não quer partir de um princípio religioso, onde se fala de Budas, protetores, santos, mas desde uma perspectiva mais objetiva, quantos sistemas solares existem? Rodeados de planeta igual que o nosso. Ou seja, e seria muito observa, egoísmo da nossa parte, né, Monja? é, Achar que só é a gente, né? sim, mas não somente a sensação de não sermos únicos, mas que tudo isso gera uma influência. A gente vê a Uhum. influência da Lua, que está muito palpável, lua cheia, lua nova, isso exerce uma influência nas plantas, nas águas, as estações, né, primavera, verão, outono, inverno, como gera uma influência na natureza. Então, é completamente absurdo a gente acreditar que não estamos recebendo influências cósmicas ou do universo e podemos, de alguma forma, filtrar essas influências através da nossa intenção e abrir-nos para receber uma influência positiva. Se não queremos falar de Budas e protetores, vamos falar de energia cósmica, energia vital, energia universal. A gente já tem o Reiki,
O Jorei também trabalha com energia universal. Como você se coloca em concentração, aberto, e você passa a ser um veículo dessa energia, onde você está canalizando para um propósito do bem. Se trata de canalizar para a nossa vida. O propósito do bem é viver em paz. Uma mente que está em paz é uma mente clara, é uma mente que tem uma visão mais aberta e mais clara. Então, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, ela passa por um senso mais analítico, mais ponderado, não é tão impulsivo e reativo. As atitudes impulsivas e reativas, que são fundamentadas em aflições, essas somente trazem problemas para a gente, aumentam o problema, não traz solução. A gente acaba falando o que não deve, fazendo o que não deve, fazemos escolhas equivocadas, e junto com essa mente tem todos os desvios também, como por exemplo, sair simplesmente para esquecer dos problemas, como se diz, né? Para se distrair, e nessa distração, mesmo que seja ir jantar com um amigo, ela não tem nem o prazer de compartilhar com um amigo, porque é uma fuga, e nem tem a solução da dificuldade que nós temos. Ou seja, somente a gente vai ficar com mais problemas, não vai resolver o problema. Ou o beber, ou a droga, ou qualquer tipo de evasão. Então, uma mente clara é uma mente que não vai buscar evasão, é uma mente que vai conseguir transcender o que está acontecendo. Ela é mais aberta, ela é mais ampla, ela é mais clara, então ela tem uma visão mais próxima do que deve ser necessário para melhorar a situação que temos na nossa frente. E só o fato da gente poder escolher a paz já é uma grande vitória. A gente escolhe não ficar com a mente agitada e aflita. Isso já é uma conquista na nossa vida, né? E para que essa atitude nova começa a surgir e não as reações, é necessário esse treino. Esse treino ele marca esse impulso da nossa mente na direção correta. E essa direção correta é a paz, é o amor e a compaixão, é o acolher, é o entender e é também o dar, o oferecer. Então não somente o entendimento, mas também sou capaz, existe uma coragem, uma vitalidade para poder superar, enquanto que a mente aflita do desespero é uma mente completamente insuficiente. Ela precisa, ela não tem que me dar, tem que acontecer alguma coisa, é um tipo de mente que está sem força. Então, essa mente não vai conseguir superar o problema, ela só vai ficar dando volta e se afligindo cada vez mais. Então, por isso é muito importante a gente dar essa direção correta na nossa mente através da meditação. E essa direção é uma direção interna. Então, outra vitória não depende de nada e sempre está conosco. Não importa o lugar, nenhum momento. Só da gente. Ou seja, essa fonte suprema é nossa conexão universal. Então, através da nossa consciência e intenção, a gente se conecta com essa mente mais luminosa que nos traz segurança, que nos conecta com fontes sagradas infinitas e sentimos que estamos recebendo uma força espiritual, um apoio superior. Isso também gera uma grande força para a gente poder continuar e atravessar determinados momentos onde existe dor, existe dificuldade e obstáculo. Obstáculos vão continuar existindo, o que muda é nossa atitude frente a eles, né? Ou seja, quanto importância damos a esses obstáculos farão deles maiores ou piores. E quando a gente tem uma mente mais aberta, a gente vê que qualquer obstáculo sempre vai ser muito pequeno. Basta olhar para o universo e ver quantos mundos existem, e basta olhar para a humanidade e ver quantos seres humanos, e basta olhar para os problemas humanos, e aí a gente vai ver que somos seres muito preciosos e que nossos problemas são bastante insignificantes, por muito difíceis que sejam. Sabe, a gente vê assim o problema da fome, da carência, o problema de não ter acesso a uma educação, isso desenvolve violência,
e muita ignorância. Então a gente vê que existe muito sofrimento e que nós estamos numa condição muito qualificada. Até mesmo o nosso corpo é bastante saudável, um entorno equilibrado e positivo, temos boas famílias todos, não estamos expostos a ambientes violentos e desestruturados. Então tem muita coisa boa, sendo que o nosso sofrimento é bastante pequeno, é mais vontade de sofrer do que verdadeiro sofrimento, né? As nossas aflições. E é muito interessante observar a mente, porque ela busca problema. Existe uma tendência a se preocupar, a querer mais do que se tem, ou seja, não estar satisfeito e agradecido, mas estar sempre acreditando que é possível algo melhor, que aqui não está bom, que lá é melhor, e é esse relacionamento que não é, e é esse trabalho, e é essa casa, quer mudar de casa, mudar de país, mudar, sabe? E na verdade é a insatisfação que está dentro e não está fora. Então é como nós conseguimos realmente descansar nessa abertura luminosa que nos conecta com fontes incomensuráveis e irradiar isso para a nossa vida. Mas se a gente observa a nossa mente, é um buraco de insatisfação que não tem fim. Tudo está ruim, lá sempre é melhor e esse lá nunca se encontra. É como um buscar e jamais encontrar. E sempre reclamando e nunca satisfeito. Então é um padrão, é um padrão. Então a gente tem que mudar o nosso padrão, o nosso conjunto de formas de pensamento, e isso requer um trabalho contínuo, não é somente a meditação, é como essa luz da meditação, ela ilumina o nosso dia, ilumina a nossa mente numa direção correta, que é uma direção de abertura, de paz, de conexão, de irradiação, de emanação. Então, passamos a ser essa consciência infinita em equilíbrio, irradiando qualidades e virtudes. E isso já transforma completamente a nossa forma de viver no nosso mesmo mundo e na nossa mesma vida, no trabalho, na família, o mesmo corpo. E dificuldades vão surgir, mas desde essa qualidade positiva da mente, tudo fica fácil de ser acolhido e ser transcendido. E logo, a verdadeira lição da vida mesma, ela está relacionada com o sofrimento. O sofrimento, ou a dor, né? Ela é a grande oportunidade da gente experimentar a estabilidade interna. Imagina quando o corpo ele é aflito por qualquer tipo de doença, e existe essa dor do corpo, se libertar dessa identificação e manter a calma, a serenidade nessa aflição de uma dor física, é uma grande oportunidade. Então, a doença acaba sendo assim no caminho da iluminação. E tudo, a gente está muito preso ao que se chamam no budismo os dharmas mundanos. Dharmas mundanos são um conjunto de crenças equivocadas que regem o nosso mundo. Por exemplo, o ganhar e o perder. A gente fica muito preso nisso. Estou ganhando ou estou perdendo? Estão me enganando? Ou sou eu que estou conseguindo estar por em cima? Estou por em cima ou por embaixo, né? Logo, aquele outro aspecto que me elogiem ou me difamem. Sempre queremos ser elogiados. A gente pensa muito no que os demais pensam de nós. E temos um grande medo de ser difamado, de que a nossa imagem seja difamada. Então, essas prisões nos mantêm presos ao sofrimento. Se a gente se mexe com esses padrões todo o tempo, então a gente vai estar sempre sofrendo. É uma luta, né? Uma luta por ser elogiado, é uma luta por ganhar. A gente vive numa luta todo o tempo. E nessa luta só tem desgaste e nunca tem uma vitória verdadeira, né? É uma luta contínua onde não se encontra a vitória. Então é muito importante a gente se libertar desses padrões e é todo o tempo, né? Essa liberação é todo o tempo. Todo o tempo temos que estar atento e o melhor é sempre manter um mantra, ter um texto que nos inspire, ou às vezes são versos
Tem muitos livros do Dalai Lama e de outros mestres que são como estrofas curtas, mas são bastante inspiradoras da gente ler. Isso dá uma refrescada, dá um vento fresco para o que é verdadeiro. Então, sempre estar embalado com boas causas que orientem a nossa mente na direção correta. Assim fica mais fácil da gente não cair nesses padrões de sofrimento que é o nosso hábito ou a nossa tendência. Lembrando que não somos o corpo e não somos a pessoa que acreditamos ser, nós somos consciência. E a consciência não é algo definido, estático, ela é um fluxo de experiência. Então, instante a instante, estamos experimentando um, um leque de experiências de consciência. E dependendo de como a gente está se relacionando com todas essas experiências de consciência, instante a instante, daí vão surgindo as tendências. A consciência, esse fluxo de consciência, ele é puro. É as nossas fixações, os nossos padrões que vão desenhando e dando essa aparência de alguém, e esse alguém vai sendo definido por um corpo. Os corpos que temos, eles são frutos dessas tendências que nós vamos colocando nessa consciência, que é um fluxo. Então, a gente vai modelando a nossa consciência em função de como nos relacionamos com esses momentos de consciência. E esse modelar é o que dá origem a uma vida, a um corpo. Então, se estamos com todas as circunstâncias que temos, essa vida já foi modelada previamente. E agora estamos modelando a seguinte existência. Então, vamos modelar uma existência divina, uma existência de luz. Vamos se relacionar com esse corpo como um corpo radiante e vamos a manifestar amor e compaixão, virtudes, capacidades na nossa vida. Então, o que a gente vai modelando nesse fluxo de consciência pura, instante a instante, vai desenhando o nosso seguinte corpo. Vamos desenhar um corpo divino, vamos desenhar um corpo de luz, não vamos ficar presos em apego e aversão, que isso é o que vai fazer um corpo de encarnação. E também muito cuidado com o que a gente vai acumulando nesse fluxo de consciência que somos, porque se a gente acumula somente instintos, reação, e não desenvolve a ética, o discernimento, a ética, ela já surge de um discernimento. As virtudes, ela surge de um centro consciente que escolhe ser virtuoso. Quando escolhemos ser paciente, em vez de ficar irritados, existe um desenvolvimento positivo da consciência. Então, essa consciência pura, ela fica marcada por esse impulso consciente de ser pacientes, por exemplo. E isso gera uma continuidade onde o que vai surgir como consequência vai ser algo melhor do que está acontecendo nesse momento, onde somos confrontados por uma situação que devemos estar pacientes e flexíveis. É assim como a gente vai dissolvendo. Agora, se reagimos com impaciência e reagimos com raiva, com irritação, não somente essa circunstância ou parecida a essa se mantém, porque a gente não cessou a causa, mas ela vai continuar, mas também geramos uma causa escurecida na nossa consciência, uma tendência escurecida, que isso dará como resultado também uma forma de viver escurecida. Ou seja, se a causa é sofrimento, o resultado vai ser sofrimento. Então a gente se acorrenta a nós mesmos a uma estrutura de existência onde o sofrimento sempre estará presente. Então a gente cessa o sofrimento quando atua com consciência e transforma a nossa resposta numa atitude positiva. Por isso, os melhores momentos de evolução
são as dificuldades. Aí está a grande oportunidade da gente se transformar, de cessar os resultados de sofrimento e de aplicar causas que dão resultado de felicidade. É justamente quando surge a provocação, o adverso, que está a grande oportunidade da nossa evolução. As coisas boas, o problema está no apego, porque tudo aquilo que dá prazer, a gente quer prender e segurar. E aí a gente gasta muita energia para que isso se mantenha. E sendo que a impermanência vai descompor, como por exemplo o nosso corpo. A gente tem um apego muito forte ao corpo porque nos dá prazer, a saúde, o vigor e os prazeres sensoriais. Então a gente não quer que envelheça, não quer que adoeça, não quer que morra, e com isso a gente gasta muita energia. Mas mesmo assim, esse corpo é um corpo composto, ele é impermanente, ele tem o próprio processo de descomposição que é natural. Então, por muito que a gente se esforce, a gente não vai conseguir. E a única coisa que a gente vai gerar é sofrimento. Então, o apego e a aversão são os dois grandes sofrimentos da nossa existência. Tudo que é bom a gente quer segurar e tudo que a gente não quer a gente se aflige. Então, a gente quer afastar e afasta com aflição. Então, o caminho equilibrado é como a gente consegue manter um centro de conexão, de paz, de bem-estar, de satisfação, que não está na dependência de nada externo, nada sensorial, nenhuma pessoa, lugar ou coisa, e que a gente possa se relacionar sempre de uma forma positiva. Então, o fluxo de consciência, que é o que somos, ele vai ficar marcado por experiências positivas. Isso vai dar como continuação um modelar a existência de uma forma positiva, é o bom karma. Isso gera boas circunstâncias. Agora, quando a gente, em vez de estar desenvolvendo um bom karma, que significam virtudes, a gente desenvolve o Dharma, que é a experiência direta de que somos consciência e já não nos perdemos dentro das roupagens, da identidade, da identificação, então o resultado disso já é ascensão espiritual, já é caminho espiritual, já é evolução. Então a gente tem diante de nós essa preciosa existência humana com esse discernimento que nos capacita a dar-nos conta que muitos seres humanos não têm. E não somente isso, estamos investindo, estamos dedicando um tempo e uma energia para desenvolver esse discernimento. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a nossa vida humana ela é bastante preciosa e que ela é impermanente, em qualquer momento vai cessar esse ciclo e que estamos diante de uma grande oportunidade em cada momento. E é assim como a gente começa a dar um sentido positivo à nossa própria vida. E começamos a entender que somos nós os criadores dessa vida que experimentamos e de tudo que ainda temos por experimentar na nossa frente. E que o que temos por experimentar é muito mais importante do que o que já foi experimentado. O nosso passado, as nossas falhas, os nossos impulsos e reações já foi e já deram como resultado o que estamos experimentando. E então cabe a nós, em cada momento, estar criando o que está por vir. Isso é dar sentido à nossa existência e ser responsáveis da nossa felicidade. Por isso, a meditação, desde um ponto de vista de concentração, de autoconhecimento, não falamos de desenvolvimento espiritual, estamos falando uma base bem básica, que é simplesmente paz interior, equilíbrio interior, que são coisas muito básicas. Isso a gente tem que utilizar e aplicar na nossa vida todos os dias. Então, a meditação formal e logo manter essa luz desperta nos nossos relacionamentos internos e externos e aproveitar as oportunidades
para poder estar transformando elas em caminho de felicidade. Então, tudo que é adverso, tudo que nos irrita, tudo que nos desequilibra, aí está o nosso mestre, aí está a nossa oportunidade de saber trabalhar positivamente para que isso cesse e se transforme numa causa que dará um resultado positivo. Assim, a gente vai construindo uma vida feliz. E de uma vida feliz, ao continuar, ou seja, ao morrer, o que venha depois vai levar esse impulso do que é. Então, é uma consequência. Então, a gente também garantiza uma seguinte vida, um seguinte passo evolutivo com menos sofrimento que esse. É muito importante esse reconhecimento, esse compromisso e essa responsabilidade para com a nossa própria felicidade. Então, vamos a meditar um pouquinho? Então vamos a sentir o corpo, a respiração. Meditar é um prazer. Somente assim, quando chega esse momento, né, esse momento assim onde a gente vai soltar tudo, vai descansar, vai soltar o nosso eu, soltar as nossas histórias, os nossos medos, as nossas preocupações. Vamos a permitir-nos, dar-nos esse presente de descansar em paz. É um direito que temos. Vamos fazer uso desse direito. O direito de viver em paz, de estar em paz. E com a paz, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro. Sentindo a respiração, sentindo o corpo. Ao inspirar, vamos a conectar que nos abrimos a receber energia universal. Através do ar, da respiração, estamos recebendo uma energia purificadora, imaginamos como se fosse uma luz branca que entra em nós e ilumina, dissolvendo todas as sombras. Quando exalamos, imaginando que todos esses tipos de mentes inferiores, o lutar, o competir, o ganhar e perder, o buscar elogio, o buscar aceitação, o impor as ideias, é todo esse jogo do nosso ego, que é a nossa luta da nossa vida cotidiana, vamos a exalar todas essas tendências a reagir, a se afligir, e ao inspirar nos iluminamos, e ao exalar soltamos todos os nós, sombras, preocupações. À medida que vamos fazendo essa primeira liberação das tensões, naturalmente vamos a sentindo mais espaço. Nosso corpo fica mais relaxado, fica mais leve, mais confortável, mais espaçoso. A nossa mente, que estava contraída com os nossos problemas e preocupações, ao iluminar e soltar, ela fica mais espaçosa, mais aberta. Se em algum momento do nosso dia estamos com a mente muito agitada, muito aflita, aqui podemos contar respirações. Às vezes contar 9 vezes ou contar 21. Isso vai trazer a nossa mente para o nosso corpo, para a nossa respiração, para a nossa energia, para o aqui e agora. O aqui e agora é o grande portal. Então, quando a gente leva a atenção para a respiração e para o corpo, a gente está unindo corpo e mente e energia. A respiração é energia. E unimos corpo, mente e energia no aqui e agora. E aí é só dar um impulso, que por isso é muito importante essa motivação,
essa prece interior, essa aspiração de abertura, onde fazemos um significado maior desse momento da nossa prática, onde se conectamos com todos os seres e geramos uma causa positiva. Que a nossa meditação seja a causa de paz e felicidade para todos os seres. É muito importante fazer esse clique, colocar esse dedo no interruptor, porque isso ilumina a nossa experiência. Então, ao unir corpo e mente, energia, respiração, no aqui e agora, e logo clicamos a nossa aspiração de abertura, que a nossa meditação seja a causa de iluminação na mente de todos os seres. Somos uma oferenda de corpo, energia e mente para o benefício de toda a humanidade. Meditamos para oferecer nosso equilíbrio, nossa paz e nossa sabedoria para o mundo. Então, gerando esse impulso, isso dá uma iluminada na experiência. E aí nos posicionamos, sentindo a respiração. E no aqui e agora, abertura, permitindo que tudo possa surgir. Pensamentos, sensações, e reconhecendo que tudo tem o mesmo sabor, que nada é importante, que nada é único, que tudo é impermanente, transitório, evanescente. Ao contemplar, podemos ver que toda experiência é feita do mesmo tecido. São experiências de consciência. Não são sólidas, separadas, independentes, únicas, importantes. Sentindo o corpo, a respiração e contemplando. A respiração é nosso apoio para que possamos contemplar sem ser distraído por todo o campo de experiências que transitam. Um estado de presença, a consciência está governando a nossa experiência. Já não somos arrastados de um lado para outro. Podemos contemplar toda agitação, toda preocupação, sem interferir, permitindo que ela se expresse. Dando-nos conta de qual é o estado da nossa mente. Estamos cansados, sonolentos, estamos despertos, estamos claros, estamos agitados, confusos. Apenas dar-se conta, sem dar importância. Sentindo esse estado de consciência desperta que está governando a nossa experiência. O aspecto inamovível, absoluto da consciência desperta. Quando ela já não é mais arrastada pelas distrações, surge um senso de presença, estado desperto. Essa consciência que contempla,
que não está relacionada com alguém, mas que é um estado desperto puro. Vamos a olhar para essa abertura consciente, para esse estado desperto. Olhar para aquele que contempla. E vamos dar-nos conta que é um estado de consciência lúcido, desperto, cognitivo, claro, mas que não tem os conceitos da pessoa, da entidade, do alguém. Esse estado lúcido, desperto, contempla até mesmo a nossa identidade com todos os seus nomes e conceitos. A consciência aberta, que é naturalmente plena, completa, satisfeita, é um estado integrado da nossa consciência, não está fragmentada. E ao mesmo tempo é simples e natural. Tendo essa experiência direta da consciência desperta. Vamos voltar para o nosso corpo, respiração, sentindo o conforto que é estar apoiado na respiração, na percepção do nosso corpo. E vamos experimentar o apoio do som, o som natural, sem colocar nenhuma música de relaxação. Vamos a colocar nossa atenção em todos os sons, sem colocar nome, isto ou aquilo, e sem criar relação, características, gosto, não gosto, me lembra, sem se distrair com o som. O som simplesmente serve de apoio. E ele é naturalmente neutro. Captando essa essência neutra do som. Essa essência vazia de características. Sem projetar nome, conceitos nos sons. E o som simplesmente serve para que a gente se apoie e não se distraia com tudo que surge na nossa mente, no campo sensorial, no campo mental. Corpo relaxado, a energia que repousa e descansa no nosso corpo. Nos apoiamos nos sons naturais e nos abrimos a contemplar. Quando meditamos no som natural, é como se houvesse uma orquestra natural. É uma companhia natural.
Existe um aspecto acolhedor, natural nos sons que nos envolvem. Quando não entramos em resistência, em conflito, em conceito. E a mente, quando se apoia nos sons naturais, ela se aquieta naturalmente. Contempla sem se distrair. E vamos agora soltar o som e olhar para a mente. A mente como abertura, como espaço onde tudo acontece. Reconhecendo que a consciência, ela é estado desperto, é uma experiência desperta, sem ter alguém. Tudo que surge é expressão de consciência e tem a mesma natureza da consciência, não é algo diferente. Seja um pensamento, uma sensação. É uma expressão da qualidade desperta da consciência. Não é algo diferente nem separado. Portanto, a essência de toda experiência é pureza. A consciência, o estado desperto, é naturalmente puro. Puro no sentido que não tem características, definições, não está limitado por nenhuma realidade, por nenhum conceito. O conceito não limita a experiência da consciência. Somos nós que ficamos identificados com conceitos, então a nossa consciência se limita pela nossa identificação. Mas quando estamos contemplando a consciência aberta e olhamos para a natureza da consciência, vemos que não tem nenhuma limitação. Por isso é chamada de infinita. É um infinito campo capaz de tudo expressar. Olhando cada instante de consciência, momento a momento. O que somos é esse fluxo de consciência. A experiência da consciência em cada instante. Consciência aberta. E tudo que se apresenta nessa abertura como experiência tem o mesmo sabor, é feito da mesma natureza. Se não colocamos limitação conceitual, toda experiência é perfeitamente pura. A sujeira, a mancha, é a identificação, é limitar num conceito e dar uma entidade, uma identidade. E daí surgem as relações, os conflitos.
porque damos realidade, solidez, identidade, e tudo se torna independente, separado, confuso. Mas se olhamos com essa profundidade, desde a consciência aberta, desde o céu aberto, e todas as nuvens são apenas efeitos atmosféricos. Não são outros e nem estão separados da própria natureza do céu. Vamos voltar a apoiar-nos nos momentos mais nos sons naturais. Quando a gente se apoia num objeto para meditar, a gente acumula energia, a energia da concentração. A mente fica presente, concentrada. E é essa energia da concentração que a gente utiliza para reconhecer a natureza da mente, a consciência, o estado desperto. Que é o estado absoluto de quietude, de paz. Então, apoiando-nos nos sons naturais, sem nos limitar em conceitos, apenas um descanso que apoia a nossa mente para não se distrair com os conceitos que cria. Soltando os sons e olhando para a mente, reconhecendo esse estado desperto, puro, natural, sem ter nenhuma embalagem, nenhuma referência, nenhuma fronteira, nenhuma limitação. Essa essência pura, que não tem nenhuma limitação conceitual, é a pureza que compartilhamos com todos os seres. Essa essência pura, sem nenhuma limitação conceitual, é o que nos une com todos os seres. É a totalidade de todos os seres, é o estado puro, natural. Nesse estado estamos conectados. Conectados com todas as fontes superiores de virtudes e qualidades, conectados com todos os seres. É um estado natural de paz, de equilíbrio, de felicidade, de bem-estar, de conforto. E permanecer nesse estado é nutrir a consciência coletiva da humanidade. É pacificar aqueles que estão agitados, equilibrar aqueles que estão
em desequilíbrio. Então, sentindo essa conectividade com todos os seres, desde essa essência pura, e sentindo esse compromisso, essa responsabilidade, essa suficiência, de estar sendo uma causa positiva na consciência de toda a humanidade. Concluímos a nossa meditação gerando uma dedicação, uma oferenda de encerramento, onde a boa energia que tenhamos tido acesso, desenvolvido, despertado, oferecemos para que todos experimentem o mesmo. Que seja uma causa de paz e felicidade na mente de todos os seres, fazendo da nossa experiência uma experiência universal, uma experiência que traga benefício a todos os seres. Vamos fazer um breve comentário para ver se foi fácil, se está trabalhando bem com a experiência. É muito simples. Se a gente faz isso todos os dias, 15 minutos, 20 minutos, primeiro que a gente vai se sentir muito melhor. Segundo que a gente vai sentir que está fazendo algo para o nosso mundo. Com tanta guerra, tanta corrupção, tanta aflição, a gente está depositando algo dentro dessa consciência coletiva a qual fazemos parte. Então isso também dá um sentido positivo para a nossa vida. E logo que nos desconecta dessa mente escurecida, do medo, que fica obsessiva, repetindo-se uma e outra vez. Então a gente consegue se libertar dessa tendência negativa. Então a gente tem acesso a uma experiência luminosa, a gente compartilha isso com a consciência coletiva, e isso dá um impulso, dá uma iluminação na nossa vida, que faz com que a gente esteja mais positivo e que a gente lide com mais flexibilidade, com mais abertura a todos os eventos que vão passando no nosso dia a dia. A gente fica melhor e experimenta melhores emoções, porque a gente vai fazendo melhores escolhas, então a gente não fica tão escravo das aflições. Então isso vai melhorar a nossa qualidade de vida, vai fazer com que a gente esteja na mesma vida mais satisfeito, mais pleno, mais completo. Isso também vai fazer que a gente ajude melhor o nosso entorno, nossos amigos, filhos, companheiros de trabalho. Então traz um benefício local, traz um benefício global, traz um benefício individual dentro da parte de cada um de nós. E isso vai trazendo uma vida mais equilibrada. Uma vida mais equilibrada é ter mais discernimento, mais clareza. Isso faz com que sejam emoções mais positivas e tudo vai melhorando na nossa vida. E a gente vai tendo muito mérito nessa melhora, vai acumulando mérito, vai acumulando sabedoria, e assim como a gente vai entrando em novas dimensões da nossa própria consciência, dimensões mais plenas. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao exercício, a prática que a gente vem desenvolvendo? Com sons naturais é bem gostoso meditar, é uma das minhas preferidas. E logo tem a vantagem que a gente pode praticá-la em qualquer lugar. E a gente começa a ver que todos esses sons comuns no nosso mundo, eles têm assim uma presença, nos acompanha, nos acolhe, nos faz bem. Já não é barulho, já não é incômodo, já é conexão com o infinito, conexão com a paz interior.
E a gente pode meditar com os olhos abertos, relaxados, em qualquer lugar, em qualquer momento. E isso alivia muita angústia, muita ansiedade que normalmente nos aflige. Se temos que esperar, porque alguém combinou com a gente, chega meia hora mais tarde, a gente pode relaxar ouvindo sons naturais. E esse momento de espera não se transforma numa angústia, ou numa ansiedade, ou numa irritação, mas a gente aproveita para ficar em paz e gerando amor, compaixão, alegria, coisas boas no nosso mundo. Tem alguma dificuldade em relação a meditar no som? Não? Bem. É novo para vocês? Para algumas pessoas é novo meditar no som natural? É uma abordagem nova? Fácil? Como está sendo? Eu percebi que quando você tá eu, né, digo, quando a gente começa a meditar, parece que o som fica muito no sentido de incômodo. E parece que tudo acontece na hora que você está meditando, né? Todos os sons parece que resolvem se manifestar. Mas aí depois, quando você vai se mergulhando, aquilo vai ficando mais macio, vai ficando suave e aquilo já não incomoda tanto. E onde eu moro é um pouco barulhento, então eu tive essa percepção. Já é a segunda vez essa experiência e senti isso. É muito bom porque a gente desarma o barulho e desarma o eu não gosto. Então eu também tenho um conflito em São Caetano, onde está o templo, passa ônibus. E isso antes me provocava aflição. Saía o eu não gosto do barulho do ônibus, né? E através dessa meditação, o barulho se transformou num som. E esse som, ele me acaricia, ele me acompanha, ele me é um apoio para que eu possa descansar em paz. Então ele deixa de ter essa limitação do barulho que eu projeto e deixa de ter a aflição do eu não gosto. Então aí a gente começa a entender como tudo que a gente experimenta é uma barreira que a gente está colocando e, ao mesmo tempo, a gente está construindo as qualidades e características. Elas não existem como a gente percebe. Então, tanto algo que a gente gosta, a gente tende a aumentar, a projetar qualidades onde não existe e aquilo que a gente não gosta também. A gente acaba limitando a nossa experiência, seja construindo mais qualidades onde não existe, ou sejam construindo aflições onde também não existe. Então somos nós que estamos fazendo esse jogo todo o tempo na nossa experiência. A intenção, ou seja, é que a gente consiga permanecer dentro da nossa vida sem nenhuma limitação e sem nenhuma aflição. Então a gente vive tudo desde um equilíbrio onde tudo é completamente neutro. Não tem os extremos da euforia e da lamentação. Não tem as projeções onde a gente acentua as qualidades quando a gente quer ou acentua os defeitos. Então a mente entra num equilíbrio onde ela fica absoluta, ela não fica oscilando, porque ela não fica limitada por nenhuma projeção. Então, se ela não está limitada por projeção, a gente está na experiência pura. E essa experiência pura, ela é naturalmente plena, ela é naturalmente satisfatória. Não porque a gente tenha que estar eufórico e projetando, incrementando as qualidades. Um exemplo muito claro é quando a gente quer algo. Quando está apaixonado, isso é claríssimo, né? Porque aí a gente está apaixonado de uma projeção. E isso é uma das evidências mais óbvias, né? Mas a gente pode pegar qualquer objeto. A gente quer um celular novo, por exemplo, ou um relógio, ou um sapato, qualquer coisa que a gente
qualquer objeto que a gente deseje, a gente vai ver que o próprio desejo desse objeto já é uma limitação conceitual que a gente está projetando. A gente está exagerando algum aspecto positivo para que ele fique exageradamente atrativo, para que a gente sinta esse desejo de possuí-lo. Então, a gente não está possuindo o objeto, a gente está possuindo o que a gente está projetando nesse objeto. E que depois o que acontece? Quando a gente tem esse objeto, não existe essa projeção que a gente tinha. Então ele passa a perder, ele perde o interesse. Então a gente tem que buscar um outro objeto, porque a gente ficou insatisfeito. Não tem o que a gente esperava, porque aqui não existe, porque era uma projeção o que a gente está esperando desse objeto é uma projeção. Então a gente vai continuar projetando qualidades que não existem e vai continuar se frustrando e ficando insatisfeito. E essa é a ânsia do consumo que a gente vive na nossa época, onde sempre queremos e compra uma roupa, ai que bonita é. Você tem essa roupa, essa beleza já não existe. Você já vai começar a ver que não fica tão bem, que não parece, que parecia assim e já não é. Então, porque o que a gente viu e nos atraiu foi uma projeção da nossa mente e não algo que estava inerente nesse objeto que a gente está possuindo. Isso seja um carro, e por isso essa loucura que ninguém está satisfeito. Todo mundo tem muito, e tem um carro, e tem dois, e tem três, e outro melhor, outro melhor. Essa ânsia por consumir é uma ânsia de felicidade, mas uma felicidade que se projeta num objeto e que essa felicidade não é do objeto. Então a gente nunca vai encontrar a satisfação que a gente está buscando em nenhum objeto, porque ele não tem o que a gente busca, porque o que a gente busca é uma projeção que não está inserida no objeto. Então é um jogo da própria mente. E por isso a insatisfação da nossa época e o aumento também de suicídios, sobretudo nas classes mais confortáveis, ou seja, onde se tem muitas conquistas materiais e a insatisfação é uma sombra que vai se tornando cada vez mais intensa. E daí surge a depressão, daí surge a insatisfação. Mas por quê? Porque não se dá conta que apenas é um jogo da mente. Então temos que nos libertar, temos que libertar a mente desse jogo, que é da limitação das projeções, onde o que a gente vê, a beleza não está na flor. A beleza, estamos projetando a beleza na flor. O barulho não está no som, estamos projetando o barulho. Então, essa emoção do ruim ou do bom é uma projeção. E quando a gente entra em sensação, isso é muito interessante. Sensação agradável e sensação desagradável também não existem, também é projeção. Por isso o Buda fala que tudo é vazio. Não existe o som, não existe o paladar, alimentos. A gente faz exercícios de pegar diferentes tipos de alimentos, e salgado, doce, amargo, apimentado, e não colocar conceitos. A gente vai ver que tudo tem o mesmo sabor. Tudo são sabores. Ou seja, esse que fala doce, salgado, apimentado, é um conceito. Se você não põe um conceito, você apenas vai notar sabores, você não vai colocar nome. E em cima desse nome, você não vai criar uma avaliação, gosto ou não gosto. Então tudo fica no mesmo sabor. Então todos os alimentos têm o mesmo sabor, todos os sons têm o mesmo sabor. Se a gente entra na essência, é a perfeita pureza. Não tem nenhuma limitação conceitual. Então tudo é perfeitamente puro. Então esse é o estado de perfeito equilíbrio, onde a mente está livre de qualquer limitação. Então ela vive o puro em tudo, em cada instante, em cada situação. Ela é o puro que é o pleno também. Você está plenamente, você não está limitado por nenhum conceito. Então você vive a totalidade, você vive o sabor de uma forma total. E todos os sabores são totais. E o que une tudo isso é a pureza de cada experiência. E tudo são experiências de consciência, esse é mais divertido. Então a gente está sempre experimentando a própria mente.
Então, não existe não é diferente da mente. Qualquer experiência sensorial são consciência sensorial, é experiência mental. Então, se a gente entra na pureza da experiência, todas vão ter o mesmo sabor, porque todas são expressões da mesma consciência. E se não limitamos a consciência em algo, em alguém, em entidade, em propriedades, características e referências, tudo se torna um infinito, perfeitamente puro. E assim também é o aqui e agora. Quando a gente está nesse estado de presença, no aqui e agora, também acaba o passado e acaba o futuro e acaba o presente também. A gente entra no estado existencial, ou seja, ele é puro, ele é perfeito. Ele não está preso em referências de temporalidade de antes ou depois. Então você fica na totalidade do instante. Assim como tudo que experimentamos leva esse selo do sabor único, do puro, do total, do estado desperto, sem a referência, que é o que vai colocar a fronteira. Se a gente não põe fronteira, não põe referência, tudo se transforma num eterno puro, instante a instante. E tudo tem o mesmo sabor. Esse sabor é da totalidade, da pureza e da totalidade, porque não está preso em uma referência, não está separado, não é uma entidade. Então, ao não ser entidade, passa a ser uma experiência de pureza e totalidade, qualquer expressão. Então, a gente vê que através do som, a gente pode ter essa experiência, onde deixa de ser um barulho, deixa de ser um incômodo. E a gente vê que essa aflição do incômodo e essa limitação do barulho é o que está dando essa experiência de mal-estar na gente. Se a gente deixa de limitar o barulho e passa a ser som, e se deixa de se afligir com eu não gosto, passa a ser uma experiência de totalidade. A gente sempre vai encontrar o estado desperto, que é o estado único, absoluto e total, e que nos nutre e nutre a todos. Deu para captar? Nossa, gratidão. É Muito que bom. você falando que minha mente vai. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. É o caminho da liberação, né? Através do autoconhecimento, a gente está entendendo como funciona a consciência e saindo desse modo único, que é ficar nos extremos e ficar preso em ideias e conceitos. É isso o que nos faz sofrer, entendendo que o sofrimento é simplesmente conceitual, ou seja, que não tem uma existência real. É isso que Buda acertou plenamente, né? Quando ele olha para o sofrimento e fala, sofrimento é conceito, ou seja, a natureza ela é pura e perfeita. Então, se conseguimos captar essa essência pura e perfeita, desarmamos toda a estrutura do sofrimento. E a grande oportunidade são os problemas e dificuldades, né? Quando se apresenta, aí temos os nossos mestres para realmente colocar em prática o ensinamento, ou seja, não ficar preso nos conceitos que limitam a experiência, que dão características, forma, propriedades e poder captar a essência pura, que é o sabor único que tudo permeia. E a partir de aí descansar na consciência aberta, no estado desperto, que é um estado de paz e equilíbrio, sereno e virtuoso, né? Ele é qualificado, todas as virtudes fluem desse estado. Então, o que expressa esse estado de equilíbrio, de perfeição, de pureza, é sempre qualidades virtuosas. Então, a gente se liberta do aspecto aflito, escurecido da nossa vida comum. Portanto, samsara e nirvana, ou seja, são estados mentais. Uma mente presa em limitações escurecidas ou uma mente desperta e descansando na sua própria totalidade. E toda experiência, se a gente olha para ela, ela vai nos levar para essa essência pura. Os sons,
Agora a gente vai meditando essa semana nos sons. E a gente vai ver que é uma delícia os sons, que os sons, na verdade, deixam de ser barulho e são nossos companheiros e nos acolhem em todo momento. Se a gente entra na pureza do som, na essência pura do som, eles acabam sendo um apoio para a gente descansar na totalidade do ser. E a gente vai ver que tudo serve de apoio para descansar na totalidade do ser. Por quê? Porque o que verdadeiramente existe é esse estado absoluto da totalidade do ser, que é o estado puro e perfeito. E que todo o demais são construções conceituais que criam essas estruturas de separação ou de existência, criam todas essas fronteiras. Então é isso que a gente vai praticar essa semana, meditar no som e desconstruir esses conceitos e limitações disto ou daquilo e desarmar as aflições do eu gosto, apego, eu não gosto, aversão. E permanecer nesse equilíbrio da perfeita pureza, da perfeição natural. Assim de simples e maravilhoso, né? É um treino. É um treino, é um treino. Mas se a gente faz todos os dias, as coisas vão mudando. A gente vai experimentando essa mesma vida desde uma outra posição interna que é mais aberta e mais luminosa. E vamos experimentando a paz natural que flui da nossa natureza essencial. Então, muito agradecida pela presença, pela meditação, pela prática. Gratidão imensa. Pela liberação de cada um, porque a liberação de cada um é a liberação de todos nós. Então, com essa motivação de que a nossa liberação, estamos unidos e estão se libertando junto conosco toda a humanidade. Cada passo que damos, a humanidade está dando junto a nós. Isso também é muito importante, a gente sentir esse compromisso que temos para com todos os seres. Isso nos dá motivação para que a gente esteja mais atento a não cair nessas referências, nesses padrões limitados e estar atentos a experimentar a nossa vida desde essa abertura luminosa que é a consciência plena, desde esse estado de perfeição natural. E utilizando todas as circunstâncias como nosso mestre, como oportunidade para reforçar essa qualidade de abertura luminosa para o benefício de todos os seres. Muito agradecida e uma boa noite. Gratidão a todos. Gratidão. Boa noite, Boa noite. Fernando. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Gratidão, pessoal. Gratidão. Gratidão. Boa noite.